aqui hoje no Ciência que Lá Vem História, nós estamos testemunhando ao vivo o eclipse lunar. Um eclipse é um evento astronômico que ocorre quando um corpo celeste, como uma lua ou um planeta, por exemplo, é escurecido. E como isso acontece? Ou um corpo celeste entra na sombra de outro corpo celeste, ou um corpo celeste passa na frente de outro corpo celeste, bloqueando assim a luz. Na maioria das vezes, você vai ouvir falar de eclipse da Lua ou do Sol. Nesse caso, estamos considerando apenas 3 corpos celestes: o nosso amado planeta Terra, sua querida Lua e nossa gloriosa estrela, o Sol. Desses 3 corpos celestes, apenas o Sol emite luz. Então nossos eclipses serão ou a sombra da Terra na Lua, o que chamamos de eclipse lunar, ou a Lua ficando entre a Terra e o Sol, que é chamado de eclipse solar. E a condição mais importante para que esses 2 eclipses possam acontecer é o alinhamento. A Lua gira ao redor da Terra e a Terra gira ao redor do Sol. Esses movimentos são chamados de órbitas. Se a órbita da Lua ao redor da Terra e a órbita da Terra ao redor do Sol fossem alinhadas no mesmo plano e ao redor do centro de cada corpo, um eclipse lunar ocorreria praticamente todo mês, durante a lua cheia, e um eclipse solar também ocorreria praticamente todo mês, durante a lua nova. Mas isso não acontece, pois as 2 órbitas não estão no mesmo plano. Elas são inclinadas entre si. A figura que vocês estão vendo mostra o caminho da Lua e do Sol, com a Terra no centro. Ela é apenas uma representação, pois na verdade é a Terra que está orbitando o Sol, hein? Lembra disso? Mas observe na figura que as órbitas simbólicas são inclinadas uma em relação à outra, e que existem 2 regiões em que elas se aproximam e se encontram. Nessas regiões os alinhamentos podem acontecer, gerando eclipses lunares ou solares. O período em que as órbitas estão nessas regiões são chamadas de temporadas de eclipses. Elas acontecem 2 vezes por ano e duram em torno de 34 dias. O eclipse solar ocorre durante o dia. É aquele famoso em que um círculo preto aparece na frente do Sol. Como a Lua é bem menor que a Terra, isso gera apenas uma pequena região em que o eclipse é observado, e ele é muito mais rápido que o eclipse lunar. Esse eclipse existe de 3 maneiras: o eclipse total, parcial ou anular. O que vai depender para acontecer um eclipse ou outro é a posição da Lua e sua distância em relação à Terra. Essa soma de fatores faz com que um eclipse total do Sol seja um evento bem difícil de se observar. Se você tiver essa chance, considere-se um sortudo, viu? No dia 27 de julho, nós tivemos um eclipse lunar. Ele foi considerado o eclipse do século, pois foi o eclipse mais longo do século XXI, com uma bela lua cheia. A duração de um eclipse depende de alguns fatores, como a distância entre a Lua e a Terra, que varia ao longo da órbita lunar, e também depende do local da Terra em que você está observando o eclipse, pois dependendo desse local, pode ser que você nem consiga observar nada. Quando um objeto entra na sombra de outro objeto, ele fica mais escuro, ou até completamente negro. Mas durante o eclipse lunar, a Lua fica com uma coloração avermelhada, e inclusive é chamada de lua de sangue. Nós estamos observando a Lua com essa coloração um pouco avermelhada, e a pontinha dela, se vocês repararem, ela já está um pouco amarela, porque a gente já está saindo um pouquinho da zona do eclipse. A luz que a gente vê da Lua não vem da própria Lua, porque ela não emite luz. Essa luz é uma luz do Sol que é refletida pela Lua. Então hoje, como a Terra ficou entre o Sol e a Lua, a Terra tampou a luz que estava vindo do Sol. Por isso, a Lua não estava com aquela coloração que a gente vê sempre, ela ficou um pouco avermelhada. Isso acontece graças a uma ajudinha da Terra. A atmosfera terrestre desvia a luz do Sol por um efeito chamado refração. O mesmo efeito que faz um lápis parecer torto dentro de um copo d'água. E uma vez dentro da atmosfera terrestre, parte dessa luz solar é espalhada em todas as direções, fazendo com que apenas os raios de tons mais avermelhados cheguem à Lua, gerando essa coloração da lua de sangue. Durante o eclipse, observamos a Lua passar pela sombra da Terra e sair. Com isso, ele pode ser observado de qualquer local da Terra que esteja à noite, e a Lua esteja visível. Quando ela vai saindo da região de umbra e entrando na região de penumbra, nós vamos observando a luz do Sol atingir a Lua aos poucos. É um fenômeno bem bonito de se ver ao vivo, pois parece que a Lua está nascendo dentro da própria Lua. Agora, como ela está saindo da região do eclipse, a gente está vendo ela readquirir aquela coloração mais amarela. Dali atrás, a gente já está vendo a pontinha amarela vindo debaixo da Lua e subindo cada vez mais. Então esse é o eclipse lunar que está acontecendo aqui na praia do Leme, no Rio de Janeiro, para vocês no Ciência que Lá Vem História.